Alô? Oi, é o Graxá? Opa, tudo bom com vocês? Tudo certinho. Olha, comigo na verdade não tá muito bem, porque, cara, eu não sei mais o que eu faço com a minha Kombi. Olha, me ajuda. Ela tá falhando, tá fraca. Sabe aquela Kombinha que quando eu comprei, ela andava um monte, assim, eu ia pra tudo quanto é lugar, levava a família inteira dentro da Kombi. Agora, não quer ir nem até a esquina, ela tá morrendo. Tá falhando demais toda hora que eu saio com ela. Tá me dando até um desgosto, sabe? Acho que eu vou até vender minha Kombi, não sei mais o que fazer. Por favor, Graxá, me ajuda. Quantas vezes já não se deparou com essa situação de estar andando com a Kombi e ela ficar fraca, perder a potência, ou começar a falhar, assim, do nada? Então fica nesse vídeo até o final, que a gente tem muitas dicas para dar para vocês. Alô, graxeiros e graxeiras, tudo bem com vocês? E eu tenho certeza que você já se identificou com uma situação dessa, ou deve ter visto, aí, principalmente aqui na plataforma do YouTube, né? Muitos viajantes mostrando esse tipo de situação. Em quais condições que acontece esse tipo de coisa? Fica fraca, falhando, dando estouro no escapamento, não tem força para subir, ou não funciona de manhã, ou não funciona quente, frio. Vamos debater e vamos dar uma repassada nas possíveis condições que acontece esse tipo de falha. Depois a gente fala aí, vou ler alguns comentários aqui e mais no final desse vídeo como você corrigir isso e como também prevenir que isso não aconteça na sua Kombi. Digo mais, pode ser também no seu carro, tá? Isso é o funcionamento de qualquer tipo de motor. Antes da gente continuar esse vídeo, eu tenho um recadinho para dar para vocês. A gente precisa da ajuda de vocês. Aqui nos comentários ou até mesmo na descrição desse vídeo tem um link de um formulário que a gente precisa que vocês preencham aí para ajudar no nosso novo projeto. Tem um projeto diferente aí em 2024 e para a gente evoluir cada vez mais, a gente precisa da resposta de vocês. Então, comentem aqui, cliquem no link, vão lá, deixem as suas opiniões. É bem rapidinho, corrida de 5 minutos. Nem acho que não dá 5 minutos. Você preenche algumas informações ali, principalmente se você tem Kombi ou qualquer outro Volkswagen. Então, a gente conta com a ajuda de vocês. Beleza? De manhã eu vou ligar minha Kombinha, não liga, não tem Cristo ali, tem que dar em muitas partidas até que ela funciona. Ou esse tipo de falha também pode acontecer com ela quente, né? Se ele bate na partida, start, vai. Não é normal, tá? Tanto quando frio, quanto quente ou morno, ela deve funcionar de primeira, né? No máximo, se for uma Kombi carburada, em uma situação de condição mais fria, você tem que dar uma pequena pisada no acelerador, ela tem que funcionar. Durante a viagem, tô dirigindo a minha Kombi aqui, legalzinha, saí lá do meu ponto A, tô indo pro ponto B, entre esses dois pontos, peguei uma subida ou, normal, não é nem subida, percebi que ela começou a perder potência. Isso acontece muito, tá? Se tá nessa condição, se alguém te falou que isso é normal, eu já vou adiantando para vocês que não é normal. Se ela saiu bem do ponto A, ela deve chegar nas mesmas condições no ponto B. Trânsito intenso, não é? Você saiu ali, é uma Kombi de trabalho, você está ali bonitinho andando com ela. A partir do momento que você pega um trânsito intenso, ela falha, perde a potência e começa a morrer. Também não está legal. Daqui a pouco eu vou explicar por que isso pode acontecer. Minha Kombi era legal. Olha, eu comprei ela, dirigia bem. Eu até, inclusive, fui buscar ela em outra cidade lá. Você foi buscar em outra cidade, dirigiu até sua casa,
começou o projeto aí de montagem de motorhome, Kombi Home. Depois disso, a Kombi não é mais a mesma. Será que você foi enganado? Será que aquele vendedor lá, de repente só não deu uma maquiadinha só para você ir para casa, depois que você chegou aí na sua casa e você fez a montagem desse motorhome? Não foi isso? Ela apresentou o problema, ou foi alguma coisa que você fez que apresentou o problema? Muito comum aparecer alguns problemas depois que você abastece, principalmente no caso da Kombi 1.4 Flex. Eu sempre andei com ela, decidi abastecer, depois disso ela não ligou mais, ou ligou falhando, ou eu abasteci, fui para casa, desliguei, no outro dia ela não ligou. Então, justamente nessa ideia, a gente selecionou alguns comentários aqui vários vídeos do nosso canal, que vocês participaram, mandaram uma dúvida naquele momento, de repente a gente respondeu, ou não respondeu, mas outro colega respondeu. Eu tenho certeza que a dúvida dessas pessoas pode ser a sua também, e a gente decidiu trazê-las aqui para vocês, responder e já dar algumas respostas para todos esses itens que eu acabei de falar aí, nas condições, muitas vezes dessas condições que acontece o problema. Então vamos lá, o primeiro comentário que a gente separou aqui é do Antônio. Ele falou assim: eu tenho uma Kombi 2007, 2008 e ela sempre fica falhando. Quando abastecido com álcool, as velas e bobinas e cabos são novos. Vamos lá, a gente está falando de uma Kombi 1.4 Flex, que é aquela que tem um radiador na frente, e ela tanto pode ser abastecida com álcool ou gasolina. Ele menciona que sempre abastecida com álcool. Então o que está acontecendo? Isso eu posso garantir para você, Antônio. Você tem um problema de reconhecimento de combustível, tá? Qual que é o ideal? Você sempre que você acontecer a troca, você está rodando com a gasolina, abasteceu ela, nunca saia do posto, vai direto para sua casa. Roda aí pelo menos 10 a 15 minutos ou 10 km e não esqueça de completar o tanquinho de gasolina que fica ali do lado esquerdo da Kombi. Ali tem que estar com gasolina e um álcool de boa qualidade no tanque, tá? Tem que reconhecer. Se você fazendo esse procedimento e ainda assim ela persistir, recomendo que você vai num mecânico de confiança seu e passe um scanner, vê qual é a leitura que ela está fazendo para saber se a sonda lambda lá que fica localizado no escapamento está funcionando corretamente, beleza? Então, feito isso, ela vai voltar aí à sua normalidade. O próximo comentário é do Matheus e ele comentou assim: boa noite, minha Kombi 2009 1.4 está falhando. E quando ela está falhando, eu desligo na chave, ela volta 100%, fica boa e depois volta a falhar. Esse é um tipo de falha que olha, eu digo assim, difícil de você pegar, justamente porque ela volta ao normal, É uma falha intermitente. Isso é muito comum de ser um problema elétrico, porque se você desliga a chave e liga de novo e ela volta ao normal, já começa aí a te fazer a seguinte pergunta: você tem a chapa defletora do escapamento? Isso mesmo, essa chapa que fica localizada ali em cima do catalisador. Por quê? Se tiver faltando ela, ou a chapa do coletor de escapamento, que a gente também tem disponível na nossa loja, ou até mesmo a junta correta do coletor, ela pode estar superaquecendo o sistema, como cabo, vela, até mesmo a unidade de comando do motor, e a partir do momento que ela aquece, ela apresenta a falha, você desliga, meio que você reseta o sistema. Beleza? Você pode até colocar uma vela nova, um cabo novo, com coisa de 5 km, essa falha pode voltar a acontecer se estiver faltando um desses defletores que eu acabei de mencionar. O William falou assim: minha Kombi é injeção, tá difícil acertar ela, sempre tá falhando. Estou pensando em passar pro carburador. Tá, o William deve estar falando de uma Kombi de 1998 a 2005, que é as motor refrigerado a ar, tá? Inclusive eu tô com uma aqui, refrigerado a ar com injeção eletrônica. Esse é um detalhezinho muito complicado. Por quê? Não, quer dizer, as pessoas ou os mecânicos acabaram complicando isso aí. É uma excelente Kombi, é uma excelente injeção eletrônica, só que precisa ser feito tudo dentro dos padrões. Exemplo, se você utiliza uma bomba de gasolina, ela tem que estar dentro da pressão correta. As velas de ignição é específica para Kombi injeção eletrônica. O cabo, o distribuidor, a bobina, o atuador de marcha lenta, as mangueiras tem que ser específico.
Se você colocar uma peça de um carburador aí, exemplo, uma bobina, um cabo, uma vela, ela não vai funcionar legal. E aí que acontece downgrade, que é o que? Tira o sistema de injeção eletrônica, que tem uma baita de uma tecnologia, e volta para o carburador mecânico, porque obviamente é muito mais fácil de você corrigir qualquer problema, uma limpeza, e evita aí todos essa dificuldade que você está tendo, tá? E o que acontece? Muitas dessas Kombi já virou um carnaval, que é uma mistura de peças, e para você corrigir isso, vai ter que pegar de tudo, desde bomba até a unidade de comando, e ter certeza que é a peça correta para o ano da sua Kombi. O Fernando falou assim, ó, bom dia, minha Kombi está falhando muito, muito mesmo, sem força alguma. O mecânico já mandou trocar o cabo do positivo da bateria, rotor, cabos e velas. E para ajudar, depois de ter trocado tudo e não resolveu, diz que pode ser o cabeçote com problemas ou pode ser as válvulas. Me ajuda aí. Ainda só não troquei a bobina. Tá, eu preciso entender em que momento que a Kombi dele está falhando, tá? Vou colocar algumas situações aqui para vocês, e aí vocês vê se é isso que se você já passou por isso ou não, ou já se prepara para que quando você passar, você já consegue fazer o diagnóstico de uma forma mais prévia, beleza? Se essa falha é constante, desde quando você liga o motor, é alguma coisa que está ali, tá? Tá bem ali nítido, tá? Eu até acredito que pode não ser a bobina de ignição, e sim pode ser uma trinca de cabeçote, porque as Kombis refrigerado a ar, que provavelmente é a Kombi do Fernando, isso? Uhum. A Kombi do Fernando, se ela trincar o cabeçote entre as válvulas ou entre o alojamento da vela e a válvula, ela falha mesmo e não tem potência. É bem característico isso quando você não tem um ponto de ignição correto, uma peça de uma marca ruim ou não aplicada para aquele modelo de motor. E se essa falha que ele está falando é sempre quando tem deslocamento, exemplo, ele passa a primeira e segunda, tá legal. Ele coloca uma terceira, ou ele precisa passar por uma lombada, ou arrancando tipo uma segunda, meio que você não parou, pode ter certeza que o teu problema realmente está relacionado com bobina de ignição. Faça a substituição dela mais breve possível. Cristiano, ele falou assim, ó, olá amigos, tenho uma Kombi 2006 1.4, ela ferveu, tirei o cabeçote, mandei para retífica e montei. Ficou falhando em lenta e também um barulho de ar comprimido vazando. Já pegaram algo parecido? Cristiano, essa é a primeira versão da Kombi 1.4 Flex, e nesses primeiros modelos ainda é triste te informar, né? Para quem tem uma Kombi 2006, não que é um problema, se errou muito e por muito tempo no diagnóstico de como cuidar desses carros aí, principalmente porque o sistema de refrigeração fica lá na frente, beleza? Então, o radiador lá na frente, o motor lá atrás da Kombi. O percurso que essa água corre é através de uma tubulação de metal, e com o tempo essa tubulação acaba oxidando pela falta do aditivo correto, e essa oxidação vai desplacando o material, entope toda a galeria do radiador e do bloco do motor. Com isso ela ferve e queima a junta do cabeçote. Calma que até aí você já sabe que queimou a junta, mas eu já vou te explicar o que acontece quando se queima mais uma vez a junta. Mas para isso, para quem tem uma Kombi a partir de 2006, 2007 em diante, já tem solução, que é a tubulação aço inox, que vai toda a parte de baixo da Kombi ali, ela não enferruja, tem uma troca de calor bem melhor, evita que isso aconteça, né, como aconteceu na Kombi em 2006. Vamos lá. Provavelmente não é a primeira vez que ela queimou a junta do cabeçote. Isso posso falar com muita segurança para você, tá? Da maneira que você está falando, do ano que essa Kombi é. Com isso, esse teu cabeçote pode ter sido trocado por um cabeçote do motor 1.6, que é diferente. Ou esse cabeçote está muito, né, deram várias planas dele, está fora de medida, a ponto de que ele não está equilibrado com o motor. A taxa de compressão desse motor acabou aumentando muito. A injeção tenta corrigir isso e ela gera algumas falhas, tá? Outra coisa muito importante que eu preciso saber, e se você está passando por uma situação igual a dele, e você vai verificar, como está a bomba d'água desse carro. Tá legal? Já tirou para ver? E a válvula termostática está funcionando corretamente? Porque a troca de calor precisa acontecer, a temperatura também precisa existir, porque existe um sensor de temperatura ali no motor, e se a referência nele estiver errada,
toda a parte de injeção vai trabalhar toda confusa, gera falha e o motor fica fraco ou até mesmo a Kombi não funciona mais. O Aécio Cordeiro falou assim: minha Kombi estava assim, cortando, falhando, fiz tudo o que tinha direito, mas não resolveu. Até que eu tirei o corta-corrente que estava atrapalhando, parou de engasgar, mas só utilizo gasolina. Agora nunca mais coloquei álcool também. Olha aí. Então até pegou, o Aécio pegou até um trauma do combustível álcool, que não é um combustível ruim, tá? Eu até recomendo você que tem um carro flex, fazer essa substituição a cada tempo, álcool, gasolina, porque o álcool ele tem uma queima mais limpa, e isso ajuda na descarbonização interna do motor, tá? Mas não era o problema dele, até porque ele já identificou que é o corta-corrente. E é muito comum isso acontecer, porque o corta-corrente normalmente o pessoal coloca na bomba de gasolina, tá? Se tiver alguém mal intencionado assistindo nosso vídeo, infelizmente, beleza, é aí que tá. O corta-corrente está no sistema de combustível ali, na bomba, ou no sistema de ignição. Então, o que acontece? Ele abre uma ponte. A energia que vinha lá da caixa fusível, da chave de ignição, passa por dentro do corta-corrente e depois vai para a bomba ou para o sistema de ignição. Se esse corta-corrente for mal instalado, né, falta um aterramento, o fio positivo não está legal ali, não está bem isolado, alguma coisa assim, ele vai o quê? Ficar desligando ou ligando o intermitente. Tá? Isso é muito comum para quem tem corta-corrente com GPS acoplado. Se você sai de uma área de cobertura, ele vai cortar ali o motor. Ou até mesmo uma falha de sinal do GPS também pode cortar. Então, muito cuidado para você que coloca qualquer tipo de acessório, não só um corta-corrente, mas como um amplificador de som, um som diferente, DVD, câmera de ré, farol auxiliar, como você fez essa instalação. Porque se ela está conjugada com algumas peças-chave do motor, exemplo, sistema de ignição ou de combustível, vai atrapalhar o funcionamento do motor. Todas essas situações que a gente acabou de falar para vocês, normalmente são pessoas que estavam relatando que o motor está falhando, tá? Mas também tem algumas que relatou que o motor está fraco. Vamos ver aqui juntos? A Márcia falou assim: boa noite, Graxá, amo seus vídeos. Já dei o joinha, a minha combinha é 1600 AR. Por opção a comprei, por sempre falarem muito bem desse motor. Antes de eu mandar no mecânico, a combinha era potente, subia morro de terceira. Levei ela no mecânico e ela ficou mais fraca. O que você acha que ele fez ou deixou de fazer? Pedi ao mecânico somente para trocar os cabos, mangueiras, filtros, carburador ele limpou, bomba de gasolina troquei, as velas e cabos troquei, filtro de gasolina e de óleo troquei. Queria saber o que conferir para ela voltar a ser forte e não ficar fraca igual está. Vou fazer a montagem nela, de camper, mas o home dela vai ser todo de lona, no lugar das madeiras. Nada de madeiras e colocar pesos, não quero. Essa deve ser uma boa, deve ter ficado um projeto bem diferenciado, né? Eu tô curioso para ver, né? Se você estiver assistindo depois, né, puder mandar aí, eu tô curioso. Provavelmente vai ficar um projeto leve. Isso é uma coisa que ela está se preocupando e que eu acho que é muito legal, tá? Você vai fazer a montagem de um home mais leve possível, porque tudo isso vai interferir no funcionamento do motor ou na força do motor. No caso dela, ele nem fez a montagem nesse momento da descrição do comentário, mas já estava fraco o motor. E ela fez tudo que realmente precisa ser feito depois de uma compra de uma Kombi, né? Fazer um tune-up, que a gente chama. Cabo, vela, limpeza, carburador, bobina, rotor, tampa, linha de combustível, filtro. Garanto para você que uma dessas peças aí não é aplicada, né, para o modelo da sua Kombi, ou ele deixou o carburador ali com ajuste totalmente desparametrizado, assim como o ponto de ignição ou a válvula. Tá bem fácil de deixar, tá? Carburador, sistema de ignição ou válvula ali. Talvez ele não ajustou ou ajustou da maneira incorreta, tá? Desses 3 pontos eu tenho certeza que vai voltar a ter força aí no seu motor, tá? Se não é, né, se você está passando por uma situação parecida aí, ou se você pretende fazer uma revisão na sua Kombi e não sabe por onde começar, mas o que eu tenho que fazer com tal quilometragem, ou quando eu comprei, eu sugiro para você que adquira o seu livro de registro de manutenção específico para Kombi, tá? Tá aqui também na descrição desse vídeo como você ter acesso ao livro. O Wellington falou: a minha Kombi está fraca em subida e superaquece. 3 mecânicos já olharam e não descobri. Já fiz 2 vezes o cabeçote, 2 vezes limpeza de bico, troquei bomba de combustível, troquei embreagem, troquei vela, cabo, o motor está no ponto. Já gastei mais de 5 mil e ninguém resolve.
Aí é dolorido, hein? Porque cada só, seja da Kombi 1.4, seja da Kombi refrigerada a ar, não é barato. Ele já trocou 2 vezes e ainda continua com problema. Isso dói em mim, pena que eu não estou aí perto da sua Kombi para poder fazer aquele diagnóstico bacana. Galera, quando é assim, é duas situações. Qual é a compressão desse motor? Né? Média ali nos 4 bicos, nos 4 buracos da vela. Tá legal? Já fez isso? Segundo ponto, vazão. Você tem que ver se tem vazão de cilindro. Se de repente você não tem válvula aberta, tempo do motor avançado ou atrasado, sincronismo, alguma coisa relacionada aí que é o problema dele. Eu não vejo algo diferente disso. E a última pergunta é do Edinaldo, ele mandou assim: boa noite, tenho uma perua 2012, 2013, tá cortando a aceleração, acende a luz DPC, ida injeção e fica fraca. Já troquei pedal, TBI, bobina, vela, cabo e nada de resolver o problema. Eu estou frisando nessa peça aqui porque é um problema comum e eu sei que as pessoas não encontram isso para vender, ou até mesmo já comprou Kombi sem esse tipo de defletor e acha que não, né? Como já comprou sem, achou que nunca existe e não existe lugar nenhum para vender a não ser o graxá, tá? Então a gente está produzindo, isso aqui é uma produção própria nossa. Começa por aí. Tem as chapas defletoras ali tudo no lugar? Tá tudo certinho? Né? Tá no lugar isso aqui? Porque se não tiver, vai estar superaquecendo o teu motor. Aí pode gerar várias falhas. Esse tipo de falha é: verifique todos os pontos de negativo e positivo do chicote. O que é o negativo? Tudo que vai aterrado, tudo que é parafusado na lata, todo fio que é parafusado na lata do carro. Positivo, tudo que vai em fusível, ou vai na bateria, ou no alternador, ou lá no motor de arranque. Porque se tiver algum mau contato de um desses fios, ela vai fazer isso aí sim, tá? Vai fazer e não ter o que você faça para resolver. Não pode ter mau contato, não pode ter oxidação. Dá uma olhadinha lá, um colega aqui em outro comentário falou que tirou o corta-corrente e resolveu, de repente pode ser o seu caso também. E no coletor, olha, esse aqui acho que é para fechar com o último comentário, depois eu vou falar com mais uns detalhezinhos para vocês. É o ponto-chave, no coletor de admissão da Kombi 1.4 Flex, ou do Gol, do Voyage, tudo que é família desses motores iguais ali, tem um diafragma debaixo do coletor. E ali, com o tempo, ele acaba furando. Se ele furar, ele vai dar esse tipo de falha também. Dá uma olhadinha, pede para o seu mecânico ver, ou você mesmo entra com uma lanterninha ali debaixo, ali, tira ele, dá uma olhada. Tem disponível para venda também essa pecinha aí, beleza? Chegou uma parte do vídeo aqui que é a solução, né? Tem solução para tudo isso. A gente acabou de passar para vocês que vários depoimentos de pessoas passando por dificuldade, que pode ser a sua também, e eu vou dar uma super dica para vocês. Tudo começa na revisão. Você fez a revisão no tempo certo? Quando você comprou a Kombi, ela tinha um histórico de manutenção? Você fez uma boa compra dessa Kombi? Você consultou alguém? Exemplo, se você não sabia, agora você vai saber. A gente faz todo dia consultoria técnica para pessoas que estão comprando uma Kombi. Então a gente avalia aquela Kombi antes mesmo dela comprar, né? Porque para ela fazer uma compra ciente. Eu estou comprando essa Kombi, mas o graxá já me deixou alerta que o motor está fraco, que o motor precisa de uma revisão, que a suspensão está ruim, que a caixa de direção precisa trocar, enfim. Ou até mesmo você comprou uma Kombi, não tinha problema nenhum, mas você precisa fazer as manutenções no tempo certo. Por isso sugiro o livro de registro de manutenção. Lá tem todas as datas que você faz, todos os períodos de cada manutenção e as páginas que você consegue anotar o que você já fez, justamente para, caiu no esquecimento, qual foi a última vez que eu troquei a vela mesmo? E o cabo? Porque tem peças que a gente precisa trocar antes da falha. Eu não posso deixar, agora está falhando, descobri que é a vela, vou trocar a vela. Não, eu não posso deixar chegar a esse ponto, porque se eu ando com uma vela ruim, eu gero danos para o motor, para a parte mecânica, para a bobina, para o cabo, até mesmo para a unidade de comando. Se eu não troquei o líquido refrigerante no tempo certo, né, o aditivo lá do radiador, agora está enferrujado, vou trocar agora. Não, não posso deixar chegar a esse ponto, porque nisso eu já comprometi o radiador, já comprometi a válvula termostática, o bloco, o cabeçote, tá? Então você precisa fazer as revisões no tempo certo. Feitas as revisões, tem a aplicação das peças. Putz, Charles, mas como é tudo igual?
Não, não é. Cada Kombi, cada modelo de Kombi, existe as peças aplicadas para aquele motor específico. Você não pode pegar uma peça do motor lá do Fiat, exemplo, e colocar na Kombi. Eu sei que tem algumas peças que são compatíveis, na grande maioria não. E aí que acontece muitos erros. Você aplica uma peça errada, no começo ela funciona até legal, e até uma peça de qualidade. Exemplo, uma bomba de gasolina que é para trabalhar com 4 bares, você colocou uma de 2 bares, e aí no começo ela funciona bem, daqui a um pouco não funciona mais, mas a bomba que você colocou era Bosch, você fica sem entender. Mas é a peça que você aplicou que não é a correta para aquele modelo, não é que a marca seja ruim. E também existem as peças de marcas ruins e marcas boas. Se você utiliza peças de uma qualidade ruim, obviamente pode ser que ela de cara, tipo, oh, mas eu acabei de pôr a vela, mas é uma vela ruim, tipo uma marca ruim, mas é nova. Aí você fala assim, cara, mas a vela é nova, então não é o problema. E começa a desmontar todo o resto do carro, porque você colocou na sua cabeça, tá, mas a vela é nova. Mas a vela é ruim, de uma peça de má qualidade, mesmo nova ela não vai funcionar bem. E obviamente, se você não é a pessoa que faz a revisão, levar no mecânico de confiança, aquele que cobra pelo serviço e faz o serviço. Tá? Isso é muito importante. Uma outra pergunta que eu preciso fazer. A Kombi é para você? Putz, mas está me desmotivando a falar que a Kombi não é para mim. Sim, às vezes você trabalha com transporte, com carga, e você coloca mais carga do que a tua Kombi suporta. E às vezes você fica forçando ela. Com isso, vai ter que acontecer o desgaste prematuro do motor. É a Kombinha que quando você comprou vai estar boa, mas você carrega tanta coisa nela que quando chega na subida, na rampa, ela não tem força, porque já tem um desgaste no motor, consumo de óleo e tudo mais. Ou às vezes você tem um motorista, né? Você tem um exemplo, o supermercado, você tem um motorista que faz entrega das compras, não carrega muito peso, mas esse motorista não tem muita habilidade com Kombi. Ou você precisa instruir ele como funciona a Kombi, ou ele vai destruir essa Kombi e vai gerar um monte de problema e daqui a um pouco você vai estar falando que Kombi só dá problema. Tá? Assim como, principalmente agora, o pessoal que quer fazer a montagem de motorhome. Você quer ter lavadora, cozinha, quarto, cozinha, banheiro, uma tenda em cima, mais um segundo andar na sua Kombi, vai ficar muito pesada, ela vai ficar fraca e vai tirar algumas falhas, algum desgaste prematuro nos componentes e aí vai gerar um monte de problema. Você pode fazer tudo, colocar a peça original, colocar o motor original, tubo de inox graxar, colocar tudo lá, mas se você tem um excesso de peso, não tem suspensão que aguenta, não tem caixa de câmbio que aguenta e vai apresentar alguns problemas aí também no motor. Com todas essas dicas, acho que esses comentários também servem bastante, né, como exemplo do que pode estar acontecendo aí na sua Kombi. Acho que não tem erro agora para você chegar num diagnóstico de uma vez por todas. E esse vídeo vai finalizando por aqui. Não esquece de responder lá o formulário que está aqui embaixo na descrição, gente. Tudo isso que o Charles falou em relação à peça de qualidade, onde comprar peças, como que eu sei qual a peça correta para aplicar. Esse formulário é justamente para a gente implantar um projeto novo aqui que vai beneficiar todos vocês, proprietários de Kombi. Então, a gente conta aí com essa força de vocês. Eu tenho certeza, né, que vai chover de gente respondendo lá. Porque eles estão se ajudando, né? Exato. Vocês estão se ajudando fazendo isso, né? E a gente se encontra aí no próximo vídeo. Tchau!